Olá, e aí? Então, estamos aqui para falar sobre um assunto que tem a ver com você e os outros. Tem a ver com o modo como você lida com as pessoas nas suas relações interpessoais e também nas atividades acadêmicas. Esse vídeo é dedicado a você que está aprendendo a se relacionar em grupo e você precisa de entender como mediar as relações a partir do nível de inteligência emocional da sua pessoa de interação. Quer dizer que você vai fazer um pequeno diagnóstico para conseguir definir como é que você vai tratar a pessoa, o grupo de pessoas que estão sob sua organização ou interagindo com você. Quer dizer que esses níveis que eu vou passar para você de inteligência emocional têm a seguinte aplicação: servem para você escolher o modo como você vai se relacionar com as pessoas. Quer dizer o seguinte, que quando você percebe que há um nível elevado de inteligência emocional, você vai agir de uma forma. Se a pessoa tem um baixo nível de inteligência emocional, você vai agir de outra forma. Então, um grupo de pessoas, quando ele está em alto nível de inteligência emocional, você vai fazer certas atividades diferentes do grupo de baixa inteligência emocional. Agora vamos falar dos níveis. Começamos com o nível chamado insensibilidade e finalizamos com o nível de interatividade. Vamos lá para o primeiro nível. Primeiro nível diz respeito a quando a pessoa ela ainda não percebe quase nada ou nada das suas emoções. Ela como se tivesse uma dificuldade tão grande de perceber como se sente, que ela é tão levada pelos instintos que ela passa em branco pela vida. Em níveis muito altos de psicose, com o uso de entorpecentes narcóticos, ou em situações em que a pessoa não está conseguindo nem se observar, está muito racional também, ela também tem um bloqueio. Quer dizer que tem dois jeitos dessa insensibilidade aparecer. Em um nível que só tem instinto no ser humano, em que as situações são completamente dominadas pelo primeiro cérebro aqui, que é o cérebro reptiliano, diferente do segundo cérebro, que é o cérebro emocional, que a gente também conhece como cérebro dos mamíferos, e o terceiro cérebro, que é o cérebro humano, racional. Quando a gente está na insensibilidade, aqui está funcionando. Então a gente age como se fosse um bicho, mas um bicho primitivo, um bicho simples, ok? Quer dizer que quando a pessoa está assim, ela não se dá conta das suas próprias emoções e sentimentos, e às vezes outra pessoa fala com ela. Então, o primeiro nível é esse. O segundo é quando chamado de sensações físicas, quando ela não consegue identificar emoções e sentimentos, mas ela percebe que aquilo, algo, está afetando o corpo dela. Isso a gente chama de somatização. Isso o Steiner chama de pegar o que está sentindo e converter para o corpo. Quase todas as histerias, na verdade todas as histerias, advindas lá da área da psicanálise, são dessa linha. São quando as pessoas não conseguem identificar os sentimentos, mas elas sentem no corpo. É só uma sensação física, não é um sentimento. Deixa eu diferenciar para você as duas coisas. Quando você, se você tem uma boa relação com sua mãe, quando você chega perto dela e se lembra ou tem ideias de como é ficar no colo dela. A sensação física é calor no corpo, mas o sentimento é de conforto. Percebe a diferença? Sensação é toque apenas. Sentimento é aqui, ó, na parte emocional, que tem a ver com conforto. Então, quando a pessoa
ela está só nas sensações físicas, ela não consegue descrever emoções e sentimentos desse jeito. O que dá sinais para ela é isso, as sensações físicas. E aí começamos a passar para a terceira fase, terceiro nível, desculpa. O terceiro nível, gente, esse é o que de vez em quando você experimenta quando você tem um ataque de medo, pânico, fúria, alegria. Sabe aquela euforia avassaladora que você simplesmente assim não dá conta daquilo? Sabe aquele terror? Não sei se você já experimentou, mas o terror é um medo muito avançado. E o nosso corpo não aguenta essas fortes emoções. Quer dizer que ela tem uma duração rápida. Sua emoção de alegria intensa sobe e desce. Seu medo sobe e desce. Sua raiva, sua fúria sobe e desce. Ela não dura muito tempo. Seu corpo não aguenta. Nós não somos preparados para ter essas emoções intensas. Então, esses ataques, essa experiência primitiva, que é o nome desse nível, ela acontece em curtos momentos e ela termina rápido. Elas são os indicadores de que as pessoas não estão conscientes das emoções daquela categoria ao longo do tempo. Não sei se você se lembra, mas existem algumas emoções universais. Eu sugiro que você estude Paul Ekman, são 6 emoções universais. Algumas abordagens antigas dele falam de 7, mas eu quero que você dê uma olhada só nas 6. Se possível, estude Paul Ekman, ok? Vamos para barreira verbal. Essa é a quarta descrição, o quarto nível de inteligência emocional. Quer dizer que nós estamos subindo para uma consciência maior. A barreira emocional é quando a pessoa tenta explicar, ela tenta esclarecer, mas ela não consegue. É como se ela ficasse na ponta da língua, a emoção. Ela fala assim: "Nossa, é isso", quando alguém explica para ela. Só que com as próprias palavras ela não consegue dizer. Por isso, se você estiver atuando como um mediador em um grupo, como um psicólogo 1 a 1, essa é a fase que você ajuda a pessoa a explicar, a classificar as emoções. Ela quase consegue, só que faltam palavras. Uma evolução dessa é a diferenciação. É quando a pessoa ela já percebe que existe uma emoção diferente da outra. Ela já consegue classificar, ela consegue falar assim: "Ah, tá, isso aqui é raiva. Essa ansiedade, ela vem da raiva, não é medo. É diferente." Entendeu? Vou até tirar o óculos. Ficou melhor? Gente, a diferenciação é quando você consegue perceber que uma emoção pode estar misturada e junta com a outra. Tá? Causalidade. É uma evolução da diferenciação. Ok? A causalidade é quando você sabe de onde que vem. Peraí. É você saber que aquela emoção surgiu daquele comportamento de outra pessoa. É quando você fala assim: "Ah, tá. Isso acontece, está acontecendo por causa daquilo." Então, antes disso, a pessoa não sabia a origem da emoção. Ela era cometida por algo, ela era tomada por uma emoção, só que ela não sabia de onde que vinha. Ela não sabia assim: "Mas eu tô com raiva dessa pessoa, por quê?" Agora, na causalidade, nesse nível, ela consegue dizer de onde que vem. Vamos mais um nível. Empatia. Empatia, eu vou até chamar a minha amiguinha aqui para ajudar. Para quem tem disponibilidade de tempo e interesse, eu sugiro que vocês assistam um vídeo, da RSA. Você digita lá no YouTube, Empatia RSA. O que vem a ser isso? Que é o penúltimo nível. Empatia é quando você tem a habilidade de experimentar
a emoção de outra pessoa que você está conversando. Eu chego aqui para minha amiguinha. Opa, farinha. Tô comendo demais. Então, eu chego aqui para minha amiguinha e ela me fala assim: Nossa, Thiago, eu tô tão feliz hoje. Eu consegui ir na cachoeira e passei por um tanto de obstáculos e eu me sinto tão realizada. Eu, como ser empático, eu vou buscar na minha memória lembranças de quando eu superei obstáculos e quão feliz eu fiquei. E eu vou sentir isso e continuar escutando a minha amiguinha. Certo? A habilidade de ser empático diz respeito a você trazer lembranças que remetam a emoções e sentimentos parecidos com o que a outra pessoa está falando, para poder se conectar com ela. Quando a minha amiga fala isso, eu escuto ela, trago para minha lembrança, sinto as emoções e aí eu volto a escutá-la. Entenderam o projeto? A proposta? A empatia? Quer dizer que é um exercício de intenção deliberada, de ser próximo do outro. A empatia, primeiro, diz respeito a você dar um tempo para você, para escutar o outro, mais com o olhar que o outro tem. Mas, Tiago, eu nunca experimentei nada semelhante ao que essa pessoa está vivendo. Pois é, então fica um pouquinho mais difícil viver a experiência com a sua amiguinha. Isso é um problema? Não, procure experiências semelhantes. Pois você já é bem vivido, né? Eu acho que você consegue procurar experiências parecidas para ter um pouco de empatia com a sua amiguinha, certo? Último nível, que é o mais interessante de todos. Interatividade é quando você imagina o que pode acontecer diante do que você falar e a outra pessoa reage como o esperado. Na interatividade, que é o último nível, o oitavo, você provoca uma situação, você cria o clima e a outra pessoa corresponde. Quando você estava começando seu namoro aí, você lembra? Como que era? Como que você fazia? Você criava um clima, assim, sabe? Você esperava que surgissem certas emoções e sentimentos. E isso é a interatividade. É quando você, por iniciativa própria, pressupõe que haverá algumas emoções e sentimentos diante de uma ação sua. Então você planeja, organiza um cenário, uma situação, atua e outra pessoa reage. E você imagina que vão acontecer algumas coisas. Certo? Retomando. Primeiro nível, insensibilidade. Não há nenhuma percepção de como que as emoções, sentimentos estão. A pessoa simplesmente escuta o outro falando, fulano, porque você está bravo. Sensações físicas. É quando a pessoa sente no corpo o que está acontecendo. As emoções são pequenos sinais, né? Porque as emoções são orgânicas. Elas interferem no nosso organismo. Então, as pessoas é que falam para ela como que ela está. E as sensações físicas também são os indicadores nesse segundo nível. Terceiro nível, experiência primitiva. Quem fala para a pessoa onde é que estão as emoções? São os acessos, os ataques de fortes emoções, que elas têm curta duração e grande intensidade. Essas são as respostas diante de uma ausência anterior de consciência emocional. Barreira verbal. Quarto nível. É quando a pessoa tenta explicar com palavras, mas lhe faltam. Ela não consegue classificar, não consegue dizer, faltam-lhe nomes. Quinta, diferenciação. É quando a pessoa sabe o que está sentindo, quais as emoções, e ela distingue uma da outra e aquilo começa a ficar claro para ela. Sexto, causalidade. É quando ela entende a emoção, o sentimento, e ela sabe a origem dele.
Ela entende que ela esteve, por exemplo, insatisfeita com a fala de alguém, que ela foi frustrada, e aquilo gerou uma emoção, e ela está consciente dela. Vamos mais uma? Sétima é a empatia. É quando a pessoa consegue experimentar emoções semelhantes ao que a outra está falando, das suas próprias vivências. Ela se solidariza, age com compaixão para com outra pessoa, escuta a história dela e isso gera um vínculo mais forte. Por último, nível que exige com que todas as outras sejam ultrapassadas, é a interatividade. Acima da empatia até, é quando nós provocamos uma situação, a gente cria um clima, a gente arruma uma maneira, a gente faz atuações e a outra pessoa experimenta certas emoções e sentimentos. Beleza? Fechou? E é isso, 8 níveis das emoções, segundo Steiner. Ok? Então, bora para a prática? Tchau!